Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Live Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. Como lidar com pessoas negativas? Afinal, como é que nos devemos posicionar perante pessoas que estão constantemente a reclamar da vida, que estão constantemente numa vibração negativa? Como é que nós nos podemos proteger contra essas pessoas e, ao mesmo tempo, quando somos obrigados a conviver com elas, no caso, por exemplo, do ambiente de trabalho ou na família, como é que nós podemos gerir melhor aquilo que é o nosso comportamento para que a influência negativa dos outros não afete a nossa vida? Esta é uma pergunta que me fazem constantemente. Quase todas as semanas, uma ou mais pessoas me perguntam: Luís, eu vivo num ambiente de trabalho ou tenho um ambiente de trabalho extremamente nocivo. As pessoas são pessimistas, estão constantemente a falar mal da vida, estão constantemente a queixar-se de tudo e de todos e eu sou forçada a lidar com essas pessoas. Portanto, por mais que eu me tente afastar delas, eu estou confinada num espaço onde sou obrigada a conviver. Portanto, a primeira abordagem em relação a lidar com pessoas negativas seria, obviamente, nós nos conseguirmos afastar dessas pessoas. Mas muitas vezes isso é impossível. E no ambiente de trabalho isto acontece frequentemente. Portanto, se nós não conseguimos afastar-nos dessas pessoas, então temos que encontrar aqui uma solução. E eu vou partilhar consigo uma abordagem um pouco diferente, fora do vulgar, que eu costumo utilizar já há muitos anos na minha vida. Comecei inicialmente a utilizar de forma intuitiva, ou seja, eu não sabia porque o fazia, mas fazia-o, não é? E depois, mais tarde, já depois de ter entrado nesta carreira, e quando eu comecei a estudar programação neurolinguística, eu percebi o porquê de eu utilizar esse tipo de ferramenta ou esse tipo de abordagem e que me permite realmente lidar melhor com essas pessoas e não deixar que elas me afetem, sobretudo. Imaginemos, por exemplo, que nós estamos a lidar com uma pessoa que está constantemente a falar mal da vida, que está numa vibração totalmente diferente da sua. E nós queremos, obviamente, se nós estamos numa vibração positiva e essa pessoa está numa vibração negativa, não é? Nós queremos que essa pessoa venha para a nossa vibração. O grande problema é que nós, de uma forma muito técnica, nós não temos a capacidade de mudar as outras pessoas. Nós podemos inspirar a mudança nos outros, mas na prática o poder é delas. Elas só mudam se quiserem. Então, o que é que eu costumo fazer? Existe uma coisa dentro do processo de comunicação eficaz que se chama criar rapport. E o que é criar rapport? É a nossa capacidade para nós, de alguma forma, fazermos uma mímica ou, de alguma forma, tentarmos entrar num tipo de gestos, tipo de palavras, tom de voz semelhante ao dessa pessoa. Então, no caso das pessoas negativas, como é que nós poderíamos utilizar esta questão do criar rapport e de que forma depois nós conseguiríamos, obviamente, alterar aqui a vibração da conversa ou do ambiente? Imaginemos que alguém vem ter consigo e que vem falar mal da vida, vem falar mal do dinheiro, vem falar mal do governo, vem falar mal da saúde, da educação. A maneira que nós temos de criar rapport com essa pessoa, e eu sei que isto pode parecer pouco ortodoxo, mas garanto-lhe que funciona 99% das vezes, você vai entrar na mesma sintonia que ela. Ou seja, se o seu objetivo é mudar a vibração para positivo, você vai começar por entrar numa vibração negativa. Obviamente que isto de forma consciente. Você não vai deixar-se afetar por essa pessoa. Você vai, de uma forma propositada, entrar na mesma sintonia que essa pessoa. Então você vai também dar razão a essa pessoa, você vai dar-lhe atenção, porque é isso que nós, todos os seres humanos, procuramos acima de tudo. Então, se ela falar mal do governo, você diz: pois, realmente, o governo, isto realmente está a caminhar para um local extremamente nocivo, realmente a corrupção, a política e tudo isso. Ou seja, você, de uma maneira ou de outra, vai entrar na mesma conversa que essa pessoa está a ter. A conversa que você quer mudar, ok? Essa pessoa, quando vê que você está receptiva àquilo que ela está a dizer e que concorda com ela ainda por cima, o que é que ela vai sentir-se? Vai sentir-se mais confortável e aberta àquilo que você tem a dizer. Ou seja, a sua opinião vai ser relevante. E então, quando você sentir que essa pessoa está em total sintonia com você, porque na prática foi você que entrou em sintonia com ela, agora aqui você adquire o poder de alterar a vibração ou o tom da conversa. Então, se a pessoa continuar nesse alinhamento de queixar-se do governo, por exemplo, você pode, aos poucos, ir mudando a conversa para outros assuntos e dizer assim: realmente o governo está uma miséria, esta política está suja, precisa de fazer uma limpeza e tudo isso. Olha, você já ouviu falar naquilo, ou seja, você muda de assunto, mas dando atenção. Primeiro você dá atenção à outra pessoa, ou seja, cria o tal rapport, cria uma conexão semelhante àquilo que a pessoa lhe está a transmitir.
e depois você altera o assunto e a probabilidade da pessoa ir para um novo assunto que você está a puxar é quase a 100%. Porquê? Porque ela já se sente conectada com você, com a sua energia, e você aí ganha aquilo que se chama poder de persuasão. Então, sempre que você tem que lidar com pessoas negativas, a primeira coisa que eu acho mais simples você fazer é entrar na mesma sintonia que elas. De forma consciente, ou seja, você emocionalmente não se compromete. Apenas vai fazê-lo de uma forma racional, de uma forma mecânica. Você primeiro, para conquistar esse poder de mudar o tom da conversa, você primeiro tem que entrar na mesma sintonia que ela e depois, aos poucos, começar a mudar a sintonia. Ou seja, você vai começar a dominar o processo de comunicação e, dessa forma, sem que a outra pessoa perceba e sem que você tenha que discutir e discordar dela e entrar numa confusão, não é? Você vai conseguir manipular, de alguma forma, a conversa e o ambiente. Então, isso chama-se poder de persuasão. Isto é uma técnica que eu utilizo há muitos anos e a PNL explica precisamente essa noção de que quando nós criamos rapport com outras pessoas, as outras pessoas sentem-se confortáveis connosco, em termos do processo de comunicação, e aí nós adquirimos o poder de alterar o rumo da conversa. Alterando o rumo da conversa, nós alteramos a vibração da mesma. Então aí nós conseguimos até criar emoções ou de uma forma neutra, ou então positivas na outra pessoa que só está focada no negativo. Então, aquilo que eu lhe recomendo, caso você queira dominar esta questão da persuasão e de utilizar técnicas de comunicação eficaz, eu vou deixar no link da descrição, vou deixar na descrição deste vídeo o link do meu livro Como Melhorar a Sua Comunicação, que eu penso que é um livro extremamente importante para quem tem que lidar com estes assuntos todos os dias. Nós sermos comunicadores natos e sabermos utilizar a arte da persuasão é talvez uma das melhores ferramentas, não só para a parte de vendas, para a área comercial, mas para a parte de socialização com outros seres humanos. E eu acredito que nesta questão de pessoas negativas, nós sabermos criar rapport com essas pessoas e depois alterarmos a conversa conforme aquilo que nós queremos, de forma consciente, dá-nos um poder imenso. E eu posso-vos garantir que eu trabalhei durante muitos anos com pessoas extremamente negativas e que a primeira coisa que eu fazia era precisamente isso. Ou seja, eu dava-lhes razão, entrava na mesma sintonia que elas e depois alterava o tom da conversa. E aos poucos, dia após dia, as outras pessoas foram percebendo que eu as compreendia, que eu lhes dava atenção, mas ao mesmo tempo que o tom da conversa ou o tipo de assunto que eu relevava não era aquele que eles queriam falar. Então, sempre que me abordavam nos dias seguintes e com o passar dos meses, elas começaram a ser pessoas mais positivas ou pelo menos mais neutras, ou seja, a não afetar a minha vibração positiva. Então, é esta a dica que eu lhe deixo. Crie rapport, ou seja, crie uma semelhança linguística em termos de postura física, tente replicar aquilo que você está a ver noutra pessoa e aí você cria uma conexão. Você atinge a mesma vibração dessa pessoa. E a partir do momento em que você atinge essa vibração, você ganha confiança da pessoa e pode alterar o tom da conversa. Então, a mudança dessas pessoas negativas ocorre quando nós conseguimos entrar nessa sintonia negativa delas, de forma consciente, não envolvendo a nossa parte emocional nem espiritual, mas de uma forma técnica, utilizando aquilo que é uma comunicação eficaz, que é talvez das ferramentas mais importantes que nós temos à nossa disposição. E a PNL, a Programação Neurolinguística, pode ajudá-lo precisamente nesta questão de lidar com pessoas negativas. E agora eu pergunto, o que é que você costuma fazer para lidar com essas pessoas negativas no trabalho, na família, no grupo de amigos? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Se ainda não subscreveu o canal, convido a fazê-lo hoje para receber atualizados todas as semanas os novos vídeos que eu vou publicando. Gostaria também de avisar em relação aos inscritos no canal do YouTube que para vocês receberem as notificações, tanto por e-mail como no próprio aplicativo do YouTube, vocês têm que ativar as notificações junto ao botão de se inscrever na minha página inicial do canal. Tem um sino, vocês têm que ativar esse sino. Caso contrário, vocês não vão ser notificados sempre que eu publico um vídeo. Peço também para se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Finalmente, queria apenas deixar aqui uma pequena nota. Esta semana, que passou, dia 7 de 2017, a Maria José lançou finalmente o novo livro dela, Confissões de uma Mulher Depois de 50. E quero convidá-lo, também vou deixar na descrição deste vídeo o link sobre esse livro. É um livro extremamente interessante, muito divertido, que fala sobre assuntos do dia-a-dia e da maneira como nós conseguimos ver a vida à nossa volta e de que forma a maneira como nós vemos a vida afeta também o nosso futuro. Eu penso que é um livro extremamente interessante para homens e mulheres que estão próximos da meia-idade, próximos de 50 anos de idade.
É uma maneira muito singular. Eu não concordo com tudo que a Maria José pensa, obviamente, mas eu acho que é um livro muito interessante, um livro motivacional e que fala sobre a história de uma mulher, que neste caso é Maria José, que depois dos 45 anos resolveu correr atrás dos seus sonhos e hoje vive a vida que sempre desejou. Então, eu vou deixar o link do livro. É um livro muito interessante, é um livro muito prático, é um livro sem meias palavras, portanto, é um livro que tem palavras um pouco agressivas, mas que faz parte do feitio da Maria José. Portanto, ela diz o que pensa sem estar preocupada realmente com aquilo que os outros pensam. Portanto, ela exterioriza neste livro aquilo que é a sua opinião verdadeira. Então, convido a conhecer este livro, acho que vai ser muito interessante. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo despendido a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.